Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé,
renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz, obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Termal, da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. E aqui estamos para mais uma participação no programa Momento Espírita, através do CEPA Centro Espírita Francisco de Assis. E hoje vamos tratar sobre a temática na pedagogia de Jesus. Do mais importante missionário e filho de Deus que passou pela terra, porque foi o principal porta-voz da valorização, da autoestima e da compaixão. Ensinava conversando e suas instruções eram marcadas por inesquecíveis sermões. Não lia e não escrevia, porém ditava as palavras mais sábias e carismáticas de seu tempo. O que deixou em suas manifestações estão relatadas pelos notáveis evangelistas Lucas, Mateus, Marcos e João, e o seu maior defensor chamava-se Pedro. Que se reflita, então, na pedagogia de Jesus, em um mundo melhor que será possível a todos. O grande compositor Johann Sebastian Bach um dia falou sobre Jesus e escreveu uma música onde a gente reflete nas palavras que dizem, cujo título é Jesus, a Alegria dos Homens. É Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus o eterno amigo que consola minha dor. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Então, Johann Sebastian Bach coloca com muita força
muita vibração nas suas palavras sobre o Mestre, e nos dá uma ideia quando fixa, acrescentando Jesus como eterno amigo e tesouro permanente. E a vida, senhoras e senhores ouvintes, a vida é assim: dias de sol, chuva, dias bons, ruins, constante mudança e transformação. Tudo imprevisível. Mas existe algo previsível. Talvez seja a nossa necessidade de evoluir e melhorar, nos aproximando a cada dia da lei do amor. E a maior prova do amor divino é toda a oportunidade que Deus nos concede. Somos todos filhos pródigos, retornando à casa do Pai. E Deus está sempre de braços abertos a nos receber. Então, o bom seria que tivéssemos, claro, só conquistas e virtudes. Muitas vezes erramos tentando acertar, e dos equívocos buscamos a recuperação. Então, conscientes, que voltemos se preciso, porque Deus vai sempre nos esperar. E Jesus, na sua breve passagem por este plano, viveu como ser humano, sofreu as tentações, sentiu as dores da traição, superou as dificuldades, porém nos colocou sempre ao lado do Pai, aceitando, refletindo, orando e transformando o ambiente em que vivia. É que Jesus tinha metas a serem alcançadas e as repassava através da fé, da oração e da renovação de esperanças. Assim, ele motivava todos os povos e nações. E vamos agora refletir sobre uma mensagem do brilhante teólogo e educador catarinense Huberto Roden, que escreveu O Filho do Homem. Apareceu um homem entre esses milhões de habitantes terrestres e se tornou o centro da história da humanidade. Não fez descobertas nem invenções, não derrotou exércitos nem escreveu livros. Possuía exímios dotes de inteligência e infinita delicadeza de coração. A sua vida se resume numa epopeia de divino poder e num poema de humano amor. Havia na vida desse homem uma pátria e uma família, mas também um exílio e uma solidão. Havia inocentes com o sorriso nos lábios e doentes com lágrimas nos olhos. Brincava nos caminhos desse homem a mais bela das primaveras e espreitava os passos a mais negra das mortes. Esse homem vivia no mundo, mas não era do mundo. Quando chegou, não havia lugar para ele na estalagem. E quando partiu, só havia lugar numa cruz, entre o céu e a terra. Esse homem não mendigava amor, mas todas as almas boas o amavam. Era amigo do silêncio e da solidão, mas não conseguia fugir ao tumulto da sociedade, porque todos o procuravam. Irresistível era o fascínio da sua personalidade, inaudita a potência das suas palavras. Todos sentiam o envolvente mistério da sua presença, mas ninguém sabia definir esse estranho magnetismo. Era uma luminosa escuridão. Não bajulava a nenhum poderoso e não espezinhava nenhum miserável. Poeta algum conseguiu atingir-lhe as excelsitudes, filósofo algum valeu exaurir-lhe as profundezas. Não repudiava madalenas, nem apedrejava adúlteras, mas lançava as penitentes palavras de perdão e vida. Não abandonava ovelhas desgarradas, nem filhos pródigos, mas cingia nos braços a estes e levava aos ombros aquelas. Esse homem não discutia, falava simplesmente.
não esmiuçava palavras, nem contava sílabas e letras, como os rabis do seu tempo, mas rasgava imensas perspectivas de vida e de beatitude. Por isso dizia os homens, felizes e estupefatos, nunca ninguém falou como ele fala. Para ele, não era o esquife o ponto final da existência, mas o berço para a vida verdadeira. Por isso, vivem por ele, e para ele os melhores dentre os filhos dos homens, porque adoram nesse homem ideal, o homem-deus, Jesus. Roberto Roden, senhoras e senhores, que escreveu. E lembram, quando chegou, não havia lugar para ele na estalagem, e quando partiu, só havia lugar numa cruz entre o céu e a terra. Esse foi Jesus, que não discutia, falava simplesmente. Conforme Roden, não era o esquife do ponto final da existência, mas o berço para a vida verdadeira. Que a gente vá compreendendo. E nesta pedagogia de Jesus, ouvintes da Rádio Termal, não julgar. Ao ser questionado sobre uma mulher que os pega em adultério, deveria ser condenada à pena máxima prevista na época, na lei da época, né? Então se depara numa situação extremamente complicada. Sua fama de pessoa correta e seguir a lei iria se deparar com a piedade em proteger uma mulher que, aos olhos daquela lei, agia de maneira errada. Porém, Jesus se abaixou, refletiu, não julgou o fato ocorrido e sabiamente lançou o questionamento. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ele. Está lá em João capítulo 8, versículo 7. E continuou escrevendo na terra. Após pouco tempo, Jesus se levantou, olhou ao redor e perguntou, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Está lá em João capítulo 8, versículo 10. Então vamos entender, Jesus nos ensinou a não julgar. Por quê? Porque somos imperfeitos e não temos condições de condenar ou criticar o que as pessoas fazem. É muito atual essa percepção que devemos ter da instrução divina do Mestre. Se cada pai e cada mãe se comprometer com seu núcleo de pessoas, com as virtudes de amar, compreender, perdoar, ajudar e não julgar, certamente valeu a passagem destes seres neste plano espiritual. E a missão de Jesus foi plenamente cumprida, pois ele usou da pedagogia do exemplo para nos mostrar o que é correto. Se ele quisesse apenas nos dizer, somente divulgar, escreveria um livro e não precisaria passar pelos sofrimentos e necessidades. Sejamos, então, senhoras e senhores, discípulos de Jesus e que possamos dar exemplos que elevem as virtudes da espécie humana. Então, é sugestivo que, além de teorias, práticas, palestras, grupos e religiões, que se dê exemplos para obter boa interpretação e aprendizado espiritual. E constata, maravilhoso espírito de Emmanuel, que a maioria dos espíritos encarnados somente aciona a espiritualidade nas emergências, como pronto socorro. Para sair dessa ociosidade, diz Emmanuel, generosos mensageiros divinos realizam operações de despertamento, o erguimento a quem, infelizmente, considera a proposta do Cristo um meio de salvação e não o caminho a ser trilhado. A gente, então, faz a avaliação.
é importante quando se vai ao encontro divino. Se não pelo amor, que se vá pela dor. Que seja o despertar e nunca o se acomodar. É preciso a gente buscar algo para se fortalecer dentro das instruções de Jesus. E no tempo do Mestre, Jesus, atendendo interrogações de Simão Pedro, explicava solícito em Cafarnaum. Há sombras e moléstias por toda parte, como se a existisse na terra fosse uma corrente de águas viciadas. O mais importante era a mensagem de Jesus, aquela que mudou toda a história da terra, contida em seus sermões, parábolas e exemplos. Por quê? Vamos avaliar, vamos parar e pensar. É que Jesus foi dedicado e não se abateu com as perseguições e as dúvidas. A sua fé e amor a Deus Pai eram sentimentos reais e vividos intensamente. Então a proposta de Jesus nos é feita a todo momento. Fomos convidados a segui-lo há muito tempo, mas relutamos e insistimos em agir de forma a agravar a nossa evolução. Aprendamos, exercitemos e avancemos na proposta que abraçamos. Então iremos, claro, falhar algumas vezes, mas que isso não sirva de problema, não sirva como obstáculo. Que o silêncio seja então a nossa caminhada. Que a prece seja o nosso sustentáculo. Que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia. Então somos convidados a manter ou a aderir às jornadas que nos levam aos céus. E a todos, sempre o convite para uma vida melhor e significativa. Tenhamos, senhoras e senhores, muita calma por condução. Tenhamos paciência, mas tenhamos uma fé dobrada ou triplicada. Tenhamos espaço para oração, para meditação. Temos postura espiritual, espírita, como queiram, para se fortalecermos e nos tornarmos pessoas melhores, na instrução, na pedagogia de Jesus. E ao complementar esta participação, através do programa Momento Espírita pela Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz, organizado pelo CEPA, Centro Espírita Francisco de Assis, eu trago aqui uma mensagem muito bonita, que é uma mensagem musical, uma letra, uma adaptação maravilhosa com um referencial bíblico cristão de evolução. Uma música de José Espera, Manuelito Nunes e Misael, gravada por duplas do Duque Dalvan, César Menotti Fabiano, Agnaldo Timóteo e outros que interpretaram. Que a gente possa refletir nessas palavras, essa historinha bonita, chamada Rastros na Areia. O sonho que tive esta noite foi o exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia, por onde eu havia passado. Ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou, em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé, tinha que aparecer. Quando passavam as cenas das horas mais tristes,
de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei. Somente meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, Ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus, e ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. Que a gente sempre pense em coisas boas. Pense em Deus que nos dá a vida, nos oportuniza passar por aqui, neste período de crescimento evolutivo, de vida, de provas, de expiações. Que ninguém está sozinho, que ninguém é uma ilha. Somos acompanhados por Jesus. Muitas vezes imperceptível aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e mesmo sem termos qualquer sensação espiritual. Saibam, todos somos acompanhados por uma espiritualidade benfeitora, de amigos invisíveis que querem o nosso bem, o amor à vida. Que todos tenham confiança, fé e busquem o melhor para as suas vidas, porque se hoje é sofrimento e amargura, amanhã poderemos ter alegria, contemplação e vitórias a serem alcançadas. Muito obrigado por hoje, ouvintes da Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz. Muito obrigado a toda a equipe do programa Momento Espírita, do Centro Espírita Francisco de Assis, o CEFA. Valeu a pena. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Valeu! Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui, vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora
sofre, com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olhar-nos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos, com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.
ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração.